Existe uma civilização dentro da Terra? Lá no miolo da Terra? Será que lá no miolo da Terra é onde saem os discos voadores que tanta gente diz que eles aparecem por aí? Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre a Terra Oca. Pessoal, nos anos 80 apareceu um livro escrito por uma pessoa chamada Raymond Bernard. Raymond Bernard, chamado A Terra Oca, Descoberta de um Mundo Oculto, publicado aqui pela editora Record. O que dizia esse livro? Esse livro tinha umas teorias importantes dizendo que a Terra, o planeta Terra, não era inteiriço. Ele era oco por dentro e de lá vivia uma civilização e existia no centro da Terra um grande sol em que fazia com que toda essa civilização que vivia nas paredes internas do planeta Terra sobrevivesse. Provavelmente, se vocês olharem séculos atrás, vocês vão ver um livro do Júlio Verne chamado Viagem ao Centro da Terra, onde o Dr. Otto Lidenbrock, um personagem, ele estabelece uma teoria que a Terra, era oca e existia uma civilização dentro da Terra. O interessante, gente, é que esse Raymond Bernard, ele, aqui no livro, pelo menos na cópia que eu tenho, ele se diz PhD. E, claro, provavelmente ele não teve nenhum apoio das instituições acadêmicas, porque nenhuma universidade ia dar crédito a um livro desses. O livro A Terra Oca, de Bernard, ele é um livro, gente, que, para mim, não passa de um livro muito bacana de ficção científica, onde, em vez de eu estar colocando esse filme aqui no meu canal de ocultismo, poderia estar colocando aqui no meu outro canal, Geek das Antigas, porque está mais para ficção do que qualquer outra coisa. Por quê, gente? Por que eu Ailton, estou dizendo que não é possível? Aqui no livro, ele conta diversos fatos o que eu chamo de verdade forçada. Aqui ele diz, por exemplo, em novembro de 57, um médico e cientista de fama mundial morreu em uma penitenciária federal dos Estados Unidos, onde tinha sido preso por resistir a uma ordem ilegal destinada a terminar com suas pesquisas vitais, roubar suas descobertas e matar o descobridor. Aquele homem era Wilhelm Reich, médico. Isso foi a culminância de mais de 10 anos de mortificações e perseguições levada a cabo por conspiradores cuidadosamente encobertos, que usaram cortes e agências federais dos Estados Unidos para prejudicar as pessoas dessa terra, evitando que ficassem conhecendo e se beneficiando das descobertas cruciais no campo da física, da medicina, da sociologia, e poderiam ajudar a trazer a felicidade, a paz para toda a humanidade, o que é buscado por todos os homens e mulheres de bons sentimentos de todas as partes. Gente, isso é muito bonito, é um discurso muito bacana, você mencionar que um cara foi perseguido e que existe uma grande teoria da conspiração para encobrir isso tudo. Eu diria para vocês o seguinte: a troco de que o governo americano iria encobrir determinadas coisas? A troco de que uma civilização intraterrestre, descobrindo a nossa existência, não iria se apresentar por si própria, sem precisar de governos para se apresentar? Elas iam aparecer e dizer: opa, nós estamos aqui, nós somos seu vizinho lá de baixo. Então, eu acho que esse livro é um livro muito bonito, um livro muito bem engendrado, um livro muito bacana,
mas é um livro, gente, de ficção científica. Eu recomendo que vocês o leiam, sim. Chama-se A Terra Oca, escrito por Raymond Bernard, ABMA-PhD, editado pela editora Record. O que eu tenho aqui é um PDF, né? Que eu comprei o livro, escaneei e depois vendi o exemplar. Não me peçam, por favor, para mandar esse PDF para vocês, porque eu estaria indo contra as leis de direitos autorais do Brasil. Eu escaneei para ter na minha biblioteca de HD, na minha biblioteca de discos, tá? Para o meu uso, tá bom? Mas, por favor, não me peçam que eu estaria infringindo aí diversas leis de direitos autorais e eu, como escritor, tenho que ser o primeiro a defender isso. Concordam? Muito bem, tornando a falar aqui do livro. O livro diz que existem evidências astronômicas, que tem uma teoria de Gardner, que fala da Terra Oca, que fala que a aurora boreal, a origem da aurora boreal é a claridade deste sol que está lá dentro e que, claro, nos polos norte e sul existem aí orifícios para a entrada, para visitar essa Terra Oca. Agora vamos falar de física. Eu acho que a matemática, gente, é uma coisa que é muito difícil você argumentar contra a matemática. A lei da gravidade, ela é proporcional à massa. Todo objeto que tem massa, ele gera um campo gravitacional, tá? Uma caneta, ela gera um campo gravitacional. Por que ela não gera aqui? Porque nós estamos sendo influenciados aqui pelo campo gravitacional da Terra. Mas se você jogar essa caneta no espaço, ela vai ficar rodando no espaço e algumas partículas de massa muito menor que a caneta vão passar a orbitar essa caneta ou até se chocar contra ela. Por quê? Porque qualquer massa ela exerce um efeito gravitacional proporcional à sua massa. Muito bem, a nossa força gravitacional, ela tem um valor que é calculado de acordo com a massa da Terra inteira. A nossa Terra inteira, ela tem um valor 9,8 de força da gravidade. Que tem valor de 1G, que foi o valor de ponto de partida para se contar, se contabilizar essa força da gravidade. Se a Terra fosse oca, gente, grande parte de sua massa não estaria ali dentro. E nós, a essa altura do campeonato, ou estaríamos flutuando no espaço, ou estaríamos dando pulos de 10 metros de altura, ou talvez não estaríamos com o tamanho que nós estamos, não teríamos a musculatura com tônus suficiente que nos faz conviver nessa força gravitacional que nós estamos. Essa força gravitacional, gente, ela é proporcional a essa massa da Terra. Se vocês forem para a Lua, por exemplo, que é um planeta muito menor que a Terra, vocês vão ver que a Lua tem 6 vezes menos a força de gravidade da Terra. Por quê? Porque ela tem menos massa. Menos massa. Se existisse realmente uma civilização vivendo ali no centro do planeta Terra, nós teríamos menos massa que a Lua. A Terra não é uma bexiga inflada. A Terra tem coisa dentro. Ok? Então, leiam esse livro. É um livro muito legal, um livro muito bacana. Mas cuidado, ponham sempre o pé no chão. Ah, Ailton, não poderia existir, por exemplo, uma civilização habitando o planeta Terra em outra dimensão? Poderia, mas aí nós estamos falando de outra dimensão, não estamos falando do nosso mundo material. E o livro do Raymond Bernard, ele é bem claro, ele fala da existência de uma civilização no nosso plano material. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. É mais um livro aí para alimentar teorias da conspiração completamente esdrúxulas e fora de propósito. Tá? Por quê? Porque alguém disse, e está correto, que os discos voadores, eles não têm chance de ser extraterrestres. Por quê? Porque as distâncias, gente, são tão longas, mas tão longas, que embora existam civilizações espalhadas pela galáxia,
muito dificilmente algum objeto chegaria ao planeta Terra em pouco tempo. Por quê? É igual a mc2², é aquela fórmula do Einstein. Todas as vezes que a gente aumenta a velocidade, qualquer objeto que passa da velocidade da luz, ele tende a aumentar a sua massa de tal forma que ele acaba se desintegrando. Isso falando em linguagem leiga, tá, gente? Porque aí tem todo um cientifiquez que esse vídeo não é para isso, tá? Não é para ficar falando cientifiquez. É só para dizer para vocês o seguinte: cuidado com o que vocês leem, tá? O livro é muito bacana, eu li, né, há uns anos atrás, tá? Achei assim um livro muito, muito interessante, mas a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque ele conta histórias que são verdadeiras, mas dá aquela verdadeira distorcidinha, tá? Ele conta, por exemplo, de descobertas do almirante Byrd, né? No Polo Norte e no Polo Sul, dizendo que, segundo declarações e descobertas desse almirante, existia uma passagem para a Terra Oca, existia um caminho para a Terra Oca. Muita gente está dizendo que aquela cratera que se abriu lá na Rússia, lá no norte da Rússia, né? Se vocês olharem na internet e procurarem aí cratera que se abriu na Rússia, vocês vão ver uma imensa cratera que se abriu. Uma imensa cratera, mas essa cratera, gente, ela tem fundo. Ela tem final. E a abertura daquela cratera se dá, segundo os cientistas, ao aquecimento global. Por quê? Porque nas regiões próximas ao Polo Norte, a Terra, todo aquele solo, ele é composto de uma camada chamada permafrost. Permafrost. O que é o permafrost? É terra misturada com gelo. Então, por exemplo, se aquele solo se derreter, ele perde a massa e, é claro, o gelo, a água, ela evapora e a terra ela cai em colapso. Inclusive, existem até documentários do Discovery dizendo que como é difícil construir linhas férreas em cima desse território de permafrost. Por quê? Porque no inverno esse solo ele é gelado, mas no verão esse solo começa a degelar e se movimenta. Então todas as linhas férreas, tudo que é construído desaba. Vilas inteiras desabaram nesse território, mas simplesmente porque a mistura de água e terra é muito grande. E nenhuma construção consegue ficar estabelecida em cima dessa camada chamada permafrost. Então, muito cuidado com o que as pessoas dizem aqui de provas científicas, né? E que existe, e que os exploradores fulano e fulano e fulano alcançaram, descobriram que tem lá um buraquinho que vai seguir para determinado lugar, que a Terra é oca. Gente, muito cuidado com essas teorias da conspiração esdrúxulas. Vida longa e próspera, Ailton Alt.